O Alexandre de Moraes ameaçou prender hoje o ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo. Parece que as ameaças do Donald Trump têm tido o efeito inverso, porque o Alexandre de Moraes, quando se sente pressionado, mais casca grossa, mais linha dura ele se torna. O Aldo Rebelo, que já foi da esquerda e já foi ex-ministro da Defesa, que se converteu nos últimos anos ao bolsonarismo, ele foi dar um depoimento como testemunha do ex-comandante da Marinha. Lembrando, o ex-comandante da Marinha foi o único comandante das Forças Armadas que topou de imediato dar um golpe de Estado quando o Bolsonaro fez a proposta. Ele disse que as tropas dele estavam à disposição. E aí, quando foi questionado pelo Alexandre de Moraes sobre essa fala do ex-comandante da Marinha, o Aldo Rebelo, que ele simplesmente resolveu menosprezar a inteligência do ministro Alexandre de Moraes e veio com um malabarismo retórico, mas não ficou por isso. Vamos ver os detalhes. O Aldo falou assim: é preciso levar em conta que na língua portuguesa nós conhecemos aquilo que se usa muitas vezes, que é a força da expressão. A força da expressão nunca pode ser tomada literalmente. Quando alguém diz que estou frito, não significa que está dentro de uma frigideira. Quando diz que está apertado, não significa que está submetido a uma pressão literal. Quando alguém diz estou à disposição, a expressão não precisa ser lida literalmente. Aí o ministro Alexandre de Moraes perguntou: o senhor estava na reunião quando o almirante Garnier disse a expressão? Ele respondeu: não. E Alexandre disse: então o senhor não tem condição de avaliar a língua portuguesa naquele momento. Atenha-se aos fatos. Aí o Aldo não quis ficar por baixo e respondeu: em primeiro lugar, a minha apreciação da língua portuguesa é minha e eu não admito censura. Aí o Alexandre de Moraes foi mais forte. Falou assim: se o senhor não se comportar, o senhor será preso por desacato. Aí ele respondeu: estou me comportando. Aí o Xandão falou: então se comporte e responda a pergunta. Testemunha não pode dar seu valor à questão, mas tem toda a liberdade para fazer uma resposta tática. Meu amigo, foram cutucar a onça com a vara curta. E quem deu uma de desentendido hoje, que também depois como testemunha, foi o Hamilton Mourão, que disse que não havia nenhum movimento das Forças Armadas para dar o golpe e que o Bolsonaro estava pronto para passar o bastão para o presidente Lula. O problema é que essa fala do Mourão entra totalmente em contradição com o que foi noticiado pelo jornal Financial Times, quando o Mourão foi aos Estados Unidos se reunir com a gestão do Biden sobre as ameaças de golpe caso o Bolsonaro perdesse a eleição. E o Mourão disse na época à revista que estava preocupado com a possibilidade de um golpe de Estado do Brasil. Que coisa feia, hein, Mourão? Nessa idade mentindo. Quem também saiu em defesa do Alexandre de Moraes foi o ministro Gilmar Mendes. Ele postou em suas redes sociais que não se pode admitir que agentes estrangeiros cerceiem o exercício da jurisdição doméstica na tutela de garantias constitucionais. Diz que a autonomia normativa representa imperativo da autodeterminação democrática. A OAB também saiu em defesa do Xandão e disse que somente o Estado brasileiro tem poder para julgar os seus agentes públicos. E o Lindbergh entrou com uma queixa-crime na PGR e um pedido de prisão preventiva contra o Eduardo Bolsonaro por crime de lesa pátria. O Eduardo Bolsonaro respondeu ameaçando o Lindbergh e o PT, dizendo que o Alexandre de Moraes não será sancionado sozinho. Disse para o PT dar seus últimos gritos histéricos que esse regime irá acabar e vocês irão pagar pelos seus crimes. E o Valdemar disse que o menino Eduardo Bolsonaro vai retornar ao Brasil quando acabar a licença de 4 meses dele. Eu espero que a justiça brasileira trabalhe quietinha, pianinha, no silêncio aqui. E se realmente o Bananinha tiver coragem de um dia retornar para o Brasil, assim que ele chegar no Brasil, ele seja preso. Porque se avisar que ele vai ser preso antes dele voltar para o Brasil, é aí que ele não vem mesmo. A imprensa brasileira, ela detesta a Dilma, só que desta vez ela se superou. O Merval Pereira, jornalista da Globo News, teve a capacidade, a pachorra de dizer que a Dilma só foi eleita porque era mulher do Lula. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Ele disse de maneira extremamente machista que a Dilma só foi eleita 2 vezes porque era mulher do Lula. E pasmem vocês, falou isso na frente da Andréa Sadi e da Flávia Oliveira, que não disseram absolutamente nada e apenas sorriram. A Dilma foi eleita em 2010, Merval, não foi apenas porque o povo acatou uma recomendação do presidente Lula, não. Porque o povo acreditou no grande potencial que ela, como ser humano, como mulher e como profissional, como política, como presidente, ela mostrou ter. E não é à toa que em 2014 o povo a reelegeu e que você, juntamente com toda a banda podre da elite e da imprensa, da política e do judiciário, a destituíram do poder graças a um golpe. Porque impeachment sem crime é golpe. E você é um golpista. E diferentemente de você que está como presidente da
ABL, Academia Brasileira de Letras, apenas porque a ABL se tornou um puxadinho da Globo e não por mérito próprio. Hoje a presidenta Dilma é a presidenta reeleita do Banco do BRICS, extremamente elogiada pelo Xi Jinping e pelo Vladimir Putin, que decidiram a reconduzir ao cargo de tanta confiança que eles possuem no trabalho dela, e que hoje está atuando para desdolarizar a economia global e colocar fim ao império estadunidense, no qual você é um serviçal lambibotas. E que essa semana foi reconhecida a sua anistia política da ditadura e que irá receber, além do gordo salário que ela tem como presidenta do Banco do BRICS, uma indenização de 100 mil reais por ter sido torturada pela ditadura, que você e a sua empresa apoiaram. E em relação a essas jornalistas, nada mais me espanta vindo de vocês. Até porque vocês e o Merval são dignos de pena, porque uma pessoa que não é proprietária nem da sua própria opinião, ela é digna de pena.